Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, meus amigos, tudo certo? Hoje é dia 28 de abril de 2025. Como estão vocês, esquisitos? Tudo certo? Cara, eu vou falar a grande da verdade. Antes de eu falar da grande da verdade, avisos para os otários. O que eu ia falar? E-mail, se você quer se comunicar com essa merda do caralho aqui, ou com esse otário que vos fala, semnexopodcast@gmail.com. Por lá que você manda e-mails, histórias, perguntas, qualquer coisa que possa me gerar conteúdo, tá? Tá na descrição do episódio aí, tá bom? Então você consegue achar, ou só digitar, igual eu falei, eu não vou repetir. Além disso, otários, se você não quer escutar isso aqui no YouTube, você tem a opção do Spotify. Se não lhe agrada o Spotify, por algum motivo, você tem a opção do RSS Feed, que você coloca no seu aplicativo de podcast favorito, seu nerd. Então, essas são as opções. Escolha a que mais te agrada, tá bom? Dito isso, tem mais coisas pra falar? Não, né? O RSS Feed está na descrição. Não, está no primeiro comentário fixado. Beleza? Dito isso, eu não faço ideia do que eu vou falar com vocês hoje. Cara, ultimamente eu vinha pra esses episódios aqui com coisas na cabeça pra falar. Sabe? E, cara, eu venho pensando em coisas, certo? Na minha mente, assim, obviamente, né? Ela sempre tem pensamentos. Porém, não tem nenhum assunto que eu falei, esse assunto vai dar um podcast legal. Não tem, né? Então é isso, vou terminar o episódio agora. Cara, eu não faço ideia do que falar aqui. Vamos lá, vamos enrolar até dar 15 minutos, aí eu paro de falar. Ó, o bagulho é o seguinte, eu não sei o que fazer da minha vida e estou entrando em desespero. O negócio é o seguinte, cara. Depois que você sai... Eu já falei isso nos últimos 3 episódios, vai ficar repetitivo, mas eu quero que se foda, tá? Depois que você sai de casa, depois que você... sai da sua cidade e vai pra outro lugar, outro país e vive a vida de um jeito completamente diferente e, diga-se de passagem, do caralho, a sua vida na tua cidade sendo a mesma pessoa, a mesma cidade, os mesmos amigos, o mesmo lugar, o mesmo tudo, fica deveras insuportável, tá? Essa é a grande da verdade. As coisas perdem a graça e você quer explorar o mundo. Só que você tem 20 anos e você não consegue explorar o mundo porque você não tem dinheiro. E o bagulho é o seguinte, eu queria conhecer a Europa, tá? Eu acho que o velho mundo me chama para aventuras. Se eu fosse seguir, tipo assim, Renato, o que você gostaria de fazer mesmo? Eu adoraria largar tudo que eu estou fazendo, não me importar com a minha carreira ou com o dinheiro, pegar o pouco que eu tenho guardado e fazer um mochilão pela Europa, de no mínimo uns 3 meses. E se pá, mais, quem sabe até 1 ano. E viajar pela Europa sem rumo, sem destino, vivendo de carona, trabalho voluntário e pedindo comida para os outros. Simplesmente, sem rumo. Eu ia dropar em algum aeroporto aleatório na Europa, qualquer um. Ia seguir viagem. Amigos, eu tenho muita vontade. Cara, imagina, cara. Ir pra... aquele leste europeu eu acho muito do caralho, tá? Que todo mundo, Europa, né? Vamos pra Europa. Vamos pra onde? Aí tem Paris, Londres. Que mais? Portugal... Alemanha, Itália, é legal também. Mas eu queria conhecer coisas diferentes. Eu queria conhecer a Bósnia, eu queria conhecer a Croácia, eu queria conhecer a Estônia, eu queria conhecer a Áustria, eu queria conhecer a Hungria. Eu acho que esses países são do caralho. Porque não são tão caros. E 2, porque não... é porque também assim, né? Eu também nunca quis conhecer os Estados Unidos. Depois quando eu fui pra lá, foi insano, foi do caralho. Então assim, talvez mude minha opinião.
Só que eu acho que, por exemplo, na linguagem dos jovens fudidos, Paris é overrated. Você sabe quem que é overrated? Que se for alguém mais velho não vai saber, né? Overrated é superestimado. É muito utilizado aí pelos nerds atuais. Então assim, eu tenho... Cara, e aí que tá... Como é que eu faço isso? A minha pergunta que fica, e eu não sei responder até agora. Como que eu consigo conhecer esses lugares, viajar o mundo, sabe? Curtir a vida, conhecer pessoas novas, lugares novos, sendo que eu tenho que pensar ao mesmo tempo em construir uma carreira, pensar ao mesmo tempo em juntar dinheiro, em trabalhar, entendeu? É que essas coisas são opostas a si. Quanto mais eu foco em um, menos eu consigo focar no outro. Por exemplo, quanto mais eu focar só em juntar dinheiro, e tipo, eu vou ter resultados a longo prazo, e trabalhar e tudo mais, eu vou ter melhores resultados a longo prazo, menos eu consigo focar em viajar e curtir a vida. Agora, se eu focar muito em curtir a vida do caralho, eu vou ter muitas coisas legais, muitas histórias, porém meu futuro não vai estar garantido. Aonde que é o equilíbrio disso, eu não faço ideia. E eu estou ficando maluco. Eu só, sei lá. O ideal, na verdade, seria, cara, eu arrumar um jeito de ir pra Europa. Só que, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, porque assim, eu conheço muita gente que tem cidadania. Onde eu moro aqui no Brasil, a minha cidade, tem muita gente que tem cidadania italiana, cidadania alemã e o caralho a quatro. Já eu sou um fudido que, sei lá, alguém que seja da Europa, da minha família, deve, sei lá, ter umas 6, 7 gerações pra trás, sabe? Minha família é muito brasileira, assim. Então eu não tenho, obviamente, visto de nenhum país decente. Só do Brasil, né? Que não é um país decente. Enfim, daí, cara, eu não sei o que fazer. Eu só fico pensando nisso. E, cara, a minha ansiedade só aumenta. Falando em ansiedade, cara, eu comecei a meditar. Eu já tento a meditação há muito tempo. Só que a minha cabeça, ela é podre, né? Já falei pra vocês que a minha cabeça é podre. Eu não tenho mais neurônios saudáveis. Então, eu não consigo mais me concentrar em nada. E estou tentando começar a meditar. Tem uma série que eu achei na Netflix que chama Headspace, Meditação alguma pica lá, que eu esqueci o nome. Interessante, o primeiro episódio, ele fala um pouco sobre o que é a meditação e os caralhos, e faz uma prática de meditação lá básica. E eu tenho muita dificuldade, cara, até a meditação pra mim, ela é meio sofrível, assim, porque meu cérebro nunca foi acostumado com o tédio, sabe? Por exemplo, muitas vezes eu não consigo ficar em casa sem estar com fone de ouvido ouvindo alguma coisa. Então, quando eu tiro o fone de ouvido e tento fazer coisas de casa com a minha mente só, eu começo a entrar em parafuso. Vou começar a meditar mais, ok? E se eu lembrar, eu vou anotar o que eu venho achando sobre essa experiência. Minha ideia é fazer pelo menos 2, 3 vezes na semana, se der todo dia. E com o tempo ir aumentando aumentando o quê? Aumentando a frequência e a quantidade, certo? O que mais que eu posso falar da minha vida, cara? Amanhã eu viajarei para competição, que eu ficarei 1 semana fora. Essas competições são muito interessantes, eu gosto bastante, porque é um evento na minha vida, né? Como eu só trabalho, trabalho se resume em, durante a semana, treinos, e durante o final de semana, jogos. Muito trabalho e tal, e tenho pouco tempo pra fazer coisas diferentes, como, sei lá, praticar esportes diferentes, pra sei lá, viajar pra praia e os caralhos. Essas copinhas estão se tornando... São copinhas que, tipo assim, você vai de ônibus com a piazada toda, né? Eu, os outros técnicos e os caralho, a gente vai pra um alojamento que normalmente ou é uma escola, ou é uma PAI da cidade, ou é alguma coisa assim. Dorme no alojamento, que normalmente é uma sala com colchão no chão. Dorme no alojamento, aí acorda, jogo,
aí almoça no refeitório, aí à tarde tem jogo de outra categoria, aí volta pro alojamento, dorme e continua assim. E é uma viagem, lugares diferentes, coisas diferentes para fazer. Eu acho interessante, venho gostando muito. E essa semana, a partir de amanhã, vai ter uma copinha. E vai ser muita gente. Vai ser o Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. E eu estarei responsável pelo 10, que eu sou técnico, e 12, que eu sou auxiliar técnico. Me estressarei muito cuidando dessas crianças, com certeza. E vou tratar elas da maneira que ninguém trata, e sim, como elas deveriam ser tratadas, como servos e de uma maneira ditatorial. Porque, cara, eu vou te falar, cara, o mundo passa a mão muito na mão... O mundo passa muito a mão na cabeça dessas crianças de hoje em dia. E elas são umas frouxas, tá? Ainda mais no meu ambiente de trabalho, que é uma escolinha de futebol, que só, em geral, tem muitos playboys. Então são tudo frouxos. Na primeira chegada mais forte de um adversário, que normalmente é um menino de favela fudido, eles começam a chorar igual crianças. Então temos que ser mais ditatoriais para que essas crianças não chorem em campo e chorem comigo. Cara, um assunto que eu queria comentar é o seguinte. Cara, esse episódio está horroroso. Estou achando horrível isso aqui. Eu vinha fazendo episódios de qualidade nos últimos 2 ou 3. Agora esse aqui tá um lixo. Eu não sei se eu devo começar a anotar temas pra falar. Porque quando eu chego aqui, por exemplo, é igual agora, que eu tô pensando que vem na cabeça e falo, é uma coisa, ou se eu deveria anotar assuntos e tentar fazer algo, falar sobre. Eu não sei, porque porque o problema é, quando eu não anoto e espero vir coisas da minha cabeça, às vezes não vem nada, como agora, nesse exato momento. Correto? Porém, se eu anotar, eu já tentei fazer isso uma vez. Não anotar o que eu vou falar, mas anotar assuntos. Eu acho que fica um bagulho muito robótico, assim. Eu falo do negócio e tento fazer render, entendeu? Ah, vocês viram sobre não sei o quê, papapá. Tipo, eu não sou esse cara. Eu não sou um cara que tem a capacidade de pegar um assunto e fazer alguém rir com ele. Eu acho que... Quer dizer, eu não tenho capacidade de fazer ninguém rir com nada, né? Mas... o que eu acho que eu consigo fazer de menos pior é falar merda. Falar coisa assim, nada com nada. Eu acho que assim que as coisas tendem a ser mais... não mais engraçadas, mas sim mais que eu consigo fazer as pessoas se entreterem minimamente com esse lixo aqui. E eu acho que se eu ficar pegando, tipo assim, vou falar do... Qual é o assunto que tá em alta aí? Eu nem... Cara, a parte boa de estar desconectado, de ser alheio às coisas, é que você vive uma vida mais tranquila. Porém, eu não sei de nada. Eu não sei qual é o assunto do momento. Eu não sei, tipo assim, o cantorzinho que tá comendo a menininha lá, sabe? Ou, sabe, os últimos 1 ano eu venho completamente desconecto da internet. As pessoas vêm falar comigo, você viu não sei o quê? Como se fosse óbvio, como se todo mundo soubesse. E todo mundo sabe, menos eu. Da minha idade, no caso. E aí, cara, eu não sei de nada. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que por um lado é bom e por outro é ruim. Então, assim, eu não sei se eu venho aqui e vou contar do babado da semana, do Neymar que comeu não sei quem, ou dos famosos, ou da puta que me pariu. Que eu acho que não é minha vibe. Só que aí se eu venho pra cá e começo a falar por falar, vai ter vezes, como agora, que eu não sei o que fazer, não sei o que falar. E vai ficar uma merda de todo jeito. Eu acho que no fim das contas eu tenho que aceitar que isso daqui não tem escapatória, vai ficar muito ruim, independente do que eu fizer. Então, esse podcast, só serve para mim treinar a minha capacidade mental de desenvolver ideias e minha capacidade de fala, correto? Que, diga-se de passagem, melhorou consideravelmente. Eu sei que eu me critico muito, eu me cobro muito e falo que eu sou um lixo, e é verdade, porém,
a minha capacidade de me comunicar melhorou muito. E eu acho que esse podcast é uma das coisas que me ajudou nisso. Se você pega um dos primeiros episódios desse podcast, que eu não lembro mais se eu deixei ele público ou não, que tinha época que eu me odiava, queria me matar, eu olhava pra mim mesmo e me achava um lixo, e eu ia lá e apagava. Não apagava não, né? Deixava como privado todos os vídeos desse canal e deixava só o último, não privado, porque é o único que eu não odiava. E tem vezes, como agora, que eu estou em como é que eu posso falar essa palavra? Em um modo, eu estou tranquilo, é que eu estou pensando na palavra mood do inglês. Sabe o que significa? É um estado mental. Quando eu estou no estado mental tranquilo, eu normalmente eu deixo eles abertos. Então eu imagino que agora esteja público os vídeos. E se você, por curiosidade, parar para ver os primeiros episódios, primeiro que você vai achar o lixo. Se você... Porque assim, ó, sinceramente, eu vou ser sincero agora, não vou ficar me criticando à toa. Eu acho que os primeiros episódios eram muito ruins. Óbvio. Até o ano passado era inaudível. Tipo assim, não dá pra você escutar isso aqui, é muito ruim. Porque era eu tentando forçar eu ser alguém. Porque, cara, é óbvio que eu tava tentando ser alguém diferente do que eu era. Porque eu tinha 18 anos, porra. Um cara de 18 anos, ainda mais na minha geração, e ainda mais como eu cresci, como eu formei minha personalidade, eu não tinha personalidade, na verdade. Eu era um cara que não sabia quem eu era. Ainda não sei, eu tenho 22 anos. Mas se agora eu sei pouco, lá eu não sabia nada. Então eu era muito imitando o jargão de outras pessoas. Sabe adolescente? Então, era tipo isso. E eu tava começando a minha vida, sabe? Eu era um cara que tava na escola ainda, tava entrando na faculdade, e era outra pessoa, completamente. Minha voz, dá pra ver que era muito mais fina também. Não que eu tenha uma voz máscula e tal, mas era uma voz infantil até quase, se você parar pra ouvir. Mas enfim, os primeiros episódios eram horríveis, tá? Mas eles são didáticos, eu acho. Se você tá me ouvindo isso aqui... Porque hoje em dia ninguém escuta isso aqui, né? Eu tenho 5 views. Se caso no futuro alguém está ouvindo isso aqui, e eu por acaso conseguir construir alguns ouvintes, se você teve a curiosidade de ouvir esse podcast, ouça os primeiros, não como a ideia, porque normalmente todo ser humano entra na internet com a ideia de vou ali me entreter com aquilo, certo? Mas não ouça com a ideia de se entreter com aquilo. Vá com a mente no sentido sabe, como é que eu vou explicar isso? Sabe quando você vê alguma coisa na internet e você sabe que aquilo é estranho ou nojento ou algo assim, e você vê mesmo assim só porque você quer ver algo diferente, só que é tipo horroroso, é feio, é ruim, é de baixa qualidade, só que você tá afim de ver algo só pra experienciar algo ruim? Então, ouça meus primeiros episódios e pra você também ver como é que um ser humano evolui. Eu acho muito massa isso. E com certeza eu vou olhar para o que eu tô fazendo nesse exato momento e odiar daqui a alguns meses, como eu sempre faço, mas eu acho isso bom. Eu não olho pra isso como algo ruim. Eu acho isso bom porque se eu continuasse achando legal o que eu fiz com 18 anos, eu estaria sendo um otário que não está evoluindo, correto? Agora, voltando a falar do que eu tava falando antes. Eu tranquei a porra do carro. Então, assim, os episódios, você pode começar a ouvir isso aqui de uma maneira interessante, eu acho que nos últimos 1 ano, talvez. E eu acho que eu vou conseguir chegar num ponto onde isso aqui vai ficar realmente legal daqui a uns 2 anos. Se eu continuar na vibe que eu tava antigamente, que era fazendo um a cada 3 meses. Se eu continuar igual eu tô nos últimos 2 meses de fazendo toda semana, talvez daqui a 1 ano fique mais legal isso daqui, né? Enfim, eu acho que a evolução do ser humano, ela é gradativa. Isso não quer dizer que eu me acho que estou bem agora,
Cara, como eu odeio Ed. Eu vou abrir pra ver se tá gravando e aí fica aparecendo essa propaganda do caralho. Tá, já tem 20 minutos já. Enfim, o que eu quero dizer é... Não que eu acho que isso aqui tá bom e não que eu acho que tá horrível. Eu acho que tá médio. Tem coisas a melhorar, mas eu olho pro meu passado de uma maneira boa. Eu acho que eu tenho uma capacidade, uma consciência boa de ver o tanto que eu melhorei e consigo olhar pro futuro de uma maneira que eu veja uma possibilidade de melhora no que eu faço, certo? E, enfim, isso que é muito importante pra mim, esse podcast. E quando eu faço ele toda semana, igual eu tô fazendo agora, porque sinceramente eu acho que teve poucas épocas que eu consegui fazer isso aqui toda semana, assim, sabe? Eu acho que lá no início eu consegui fazer, porque tava na pandemia e eu tinha tempo pra caralho. Eu tava na escola e, tipo, sei lá, tinha aula de manhã e o resto do dia eu ficava em casa fazendo nada. Sei lá, jogando videogame, socando uma punheta. Cara, punheta é uma das palavras mais engraçadas do vocabulário brasileiro, cara. É muito legal. Então eu acho que assim, lá, nessa época eu conseguia fazer, sabe, de uma maneira constante. Aí depois, raramente assim, eu, sei lá, ficava um mês fazendo semanalmente, aí depois eu parava. Nunca se tornou um hábito constante assim na minha vida. Porque às vezes eu morava... sempre teve muitos problemas assim, tipo, questão de horário pra eu gravar. E nos meus primeiros anos de faculdade ali, porque eu comecei em 2020 a gravar esse negócio aqui. Então, 2021, 22 e 23, principalmente, foram os 3 primeiros anos de faculdade. Foram anos em que eu sempre tive muita rotina, muito corrida, né? Então, eu tinha aula, faculdade de manhã, acordava cedo, ia pra faculdade. E à tarde, eu tinha sempre um estágio, alguma coisa pra fazer, ou eu estava trabalhando em algum lugar e tudo mais. E à noite, teve uma época que eu fazia, alguns semestres que eu fazia aula à noite também. Ou tinha estágio até à noite, sabe? Por muitos anos eu trabalhei na faculdade das 6 horas até as 10 da noite. Então a maioria dos dias eu tava trabalhando até as 10 da noite, entendeu? E, pô, tá vindo um carro aqui, eu espero que não venha pro meu lado. Não, está vindo. Enfim, mas eu venho agora com o tempo que eu venho tendo, que como eu não tenho mais faculdade de manhã, eu tô conseguindo gravar isso aqui virou padrão gravar na segunda-feira de manhã. Mas hoje já tá de noite já. É segunda, mas tá à noite porque foi o tempo que eu consegui aqui. Mas me faz muito bem. Me faz muito bem porque me faz pensar da vida. E, cara, se você nunca fez um podcast, não faça. Mas faz o seguinte. Porque quando se pensa em podcast, eu acho que o meu erro todos esses anos aí, o meu erro foi basicamente que eu sempre quis algo com isso, sabe? Eu sempre pretendi algo com isso. E eu acho que tem que ser a coisa mais natural do mundo, sabe? No sentido de, sei lá, se hoje eu tô afim de falar asneira para as pessoas rirem e falar merda e tudo mais, que seja, sabe? E se eu tiver afim de falar um papo sério, que seja, mas não esperando que as pessoas, que eu fique famoso com isso, rico com isso, sabe? Sinceramente, sim, eu por muito tempo neguei isso, mas, claro, eu quero que mais pessoas escutem o que eu tenho a dizer, porque significa que também eu estou fazendo algo de qualidade e que a minha capacidade de comunicação e de fazer as pessoas, de ser carismático, de fazer as pessoas se entreterem no que eu estou falando, aumentou, né? É meio, acho que um tá relacionado ao outro, assim. Mas tem muitas outras variáveis que, sei lá, às vezes o YouTube só pode entregar o vídeo para as pessoas erradas, ainda mais que
É um canal pequeno, então ele vai entregar para poucas pessoas. E se ele entregar para as pessoas erradas, porque é um tipo de conteúdo muito específico, que a pessoa que vai gostar disso aqui é uma pessoa muito específica, não é um conteúdo para massas. E eu não quero que seja. Mas se você nunca fez isso aqui, cara, pega o teu celular, vai num canto e não fala alguma coisa, cara. Fala o que tá vindo na cabeça, fala o que você tá sentindo, fala as brigas que você teve com a tua mãe, fala o problema no trabalho, fala, sei lá, alguma alegria que tu teve, sem pretensão. E não precisa postar isso. Às vezes só deleta depois. Mas faça isso por fazer. E depois de meia hora falando, que não é só meia hora falando. Eu acho que é meia hora cavucando a tua cabeça da maneira correta. Porque quando você fala, você joga aquilo pra fora, sabe? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. E você vai perceber a leveza de espírito e a paz interior que isso gera, assim. Cara, quando eu faço um episódio disso aqui, antes de fazer, às vezes eu fico com preguiça, assim, sabe? Mas depois, cara, a leveza que eu fico, assim, o meu corpo relaxa e a minha mente relaxa por um bom tempo, assim. Sabe? Eu fico mais tranquilo. Eu acho que é um tipo de meditação, sabe? Eu acho que é um tipo de... Porque a meditação, o que que ela é? Ela não é você não pensar em nada. A meditação é você observar os teus pensamentos. E eu acho que quando eu só vou soltando aqui, tipo, ao ar livre não, né, burro? Em voz alta, eu queria falar a palavra não, né, a expressão, em voz alta, e eu falei, isso aí veio na minha cabeça ao ar livre. Não faço nem ideia por quê. Mas quando eu falo o que vem na mente em voz alta, eu acho que basicamente é uma maneira de eu observar o que tá na minha mente. Não é a mesma coisa, porque eu acho que a mente... Você não consegue, tipo, traduzir exatamente o que tá na tua cabeça em palavras, assim, sabe? O tempo todo, porque a mente é muito mais rápida e, enfim. Mas quando eu falo, eu acho que a minha atenção da mente passa a ser o que eu tô falando. E eu acho que isso gera uma leveza, sabe? Eu acho que o maior processo terapêutico, na verdade, é só você falar coisas durante um bom tempo. Fala o que sente, fala o que não sente, fala merda, rir, chorar, só falar, sabe? Eu acho que por isso que isso aqui é tão bom. Porque ele te faz pausar tudo e olhar pra si mesmo, assim. Não exatamente, mas mesmo que não esteja falando de si mesmo, mesmo que eu esteja só falando asneira e falando do jogo do Corinthians, tá ligado? Eu ainda tô, sei lá, jogando coisa pra fora e fazendo um processo de pôr minha atenção em algo contínuo, que é a minha fala, durante um bom tempo. E colocando meu foco no presente. Porque não tem como eu estar pensando em, sei lá, no que eu vou fazer amanhã, enquanto eu tô falando com vocês aqui no exato momento. Eu posso falar sobre o que eu vou fazer amanhã, mas aí meu foco vai ser no que eu tô falando ainda, entendeu? É uma mistura muito louca e é uma coisa muito difícil de ver a diferença entre o que é a minha fala, o que é meu pensamento, o que sou eu, que sou o observador disso tudo. Mas é do caralho, assim, é uma experiência insana, assim. A única coisa que eu não me arrependo, mas faria diferente, eu acho que eu teria dado um jeito de fazer isso mais, assim. Eu acho que esse é o episódio 87, se não me engano. Se eu tivesse feito isso toda semana, desde 2020, eu devia estar no episódio 200 já, talvez. Pensando que cada ano tem uns 50 e alguma coisa, finais de semanas, no caso, vamos colocar 50. 2020, 21, 22, 23, 24, 24, são 5 anos. Tem 25 ainda, né, que já deu 4 meses de 2025. Mas vamos colocar até 2024, então são 5 anos. Se eu chutar baixo, vai dar 250, quase 300, se pá, episódios que daria, porque seriam por semana, né?
E eu tô no 84, então pra você ver quantos episódios, quantas semanas eu deixei de fazer isso. É boa parte delas. Mas eu teria evoluído mais, mas ao mesmo tempo foi o que deu pra fazer, né? Eu venho percebendo também que normalmente eu faço muito esses episódios assim, em constância, quando eu consigo colocar minha cabeça no lugar, sabe? Quando eu consigo tá numa rotina boa, organizado mentalmente, assim. Isso me ajuda bastante. E fazer isso aqui me ajuda também a estar numa rotina, a estar organizado, em geral. Cara, sinceramente, eu queria falar daquele... Vocês ficaram... Eu falei no início do podcast que eu não sei de notícia, não sei do que tá acontecendo, mas eu vi uma polêmica. Eu vou mudar de assunto completamente agora, tá? Completamente. Nada a ver com nada. Eu vi uma polêmica dos legendários, tá? Vocês viram isso? Cara, em resumo, são um bando de esquisitos cristãos ricos que pagam pra tentar ser macho. Eles sobem montanhas, num frio do caralho, faz uns testes de resistência e, enfim, e aprendem sobre relacionamento com mulher e como tratar a mulher e valores cristãos em geral, certo? Cara, meu celular tá muito quente. Você é louco. Cara, eu comprei um celular do caralho, eu comprei um iPhone pica. Não é pra ficar quente assim enquanto eu tô gravando um áudio. Que loucura. Tá, eu vou falar mais um pouquinho e vou parar essa merda. Enfim. E tá todo mundo cagando na cabeça dos cabas, tá bom? Ah, porque gasta muito dinheiro, porque não precisa fazer essas coisas pra virar homem e tal. Primeira coisa, cara. A sociedade que a gente vive está indo pro caralho. Vocês sabem disso. Todo mundo degenerado, sabe? Todo mundo dando pra tudo quanto é lá. A mulher dá pra todo mundo. Os caras comem todo mundo. E dá o cu. E fala de sexo. As músicas é uma merda. Cara, Oruan, cara. É tigrinho. Cara, você tá ligado que uma das coisas mais faladas do Brasil é o tigrinho? Entendeu? O Brasil acabou. Puta que pariu. Aí é tigrinho. Aí é... as do Job. Só se fala nisso, né? Que é uma das coisas mais insuportáveis. Pô, cara, na minha época, como se eu tivesse 50 anos, né? Até o funk da época que eu era muito melhor. Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa. Pô, é uma música de qualidade? Não, tá? Mas, cara, olha só. Meu Deus do céu, cara. Eu vou pegar a música mais bombada do Brasil no sucesso. Que é aquela lá da mãe solteira lá. Calma aí. Eu vou achar que agora. Eu não acredito nesta merda. Eu falei coisa pra caralho e não gravou. Sai daqui. Puta que pariu, cara. Eu não acredito nisso. Eu vou pausar isso aqui, tá? Eu vou parar, na verdade, e vou ver o que eu deixei de falar. Cara, eu quero me matar. Eu olhei aqui o áudio e eu percebi que na hora que eu fui pesquisar a música, aquela merda daquela música do caralho, eu devo ter pausado esse episódio. Meu celular tava até quente, tá ligado? E ele agora tá frio, ou seja, parou de gravar. Ou seja, eu falei mais uns 10 minutos ainda, além daquilo. Enfim, eu tava falando dos legendários. Eu vou resumir meu ponto, porque eu não tô afim de falar tudo de novo. E vou acabar esse episódio. Eu falei o seguinte: quem critica os legendários, em geral, são pessoas de esquerda que ou são gordos e feios, fudidos, ou vão ser ainda, no futuro. Tá? E quem critica eles são pessoas que são inferiores. Cara, a questão é a seguinte: esses caras são esquisitos dos legendários? Sim. Porém, eles estão tentando ser pessoas melhores, que eu acho muito legal e sou muito a favor. Palmas pra quem faz isso, tá? Dito isso, mesmo que não seja uma maneira legal,
da melhor maneira possível do mundo, eles estão tentando ser melhores. Agora, esses esquisitos que criticam eles são pessoas que não fazem isso e vivem suas vidas medíocres numa sociedade fodida e, como eu posso dizer, e que falida que vivemos hoje em dia, que é a nossa sociedade ocidental cristã, tá? Então, se tiver que defender alguém, eu vou defender os caras que estão tentando ser melhor na vida. Beleza? Esse era meu ponto. Só que eu falei isso em 1 minuto, e no último eu tinha falado muito bem, e tinha sido a melhor parte do episódio. O episódio tinha começado uma merda do caralho, e aí foi melhorando, tava falando bem, tudo mais. Até que, na verdade, quando eu parei pra ouvir esse episódio aqui, na hora que eu tive que pausar o episódio por último ali agora, eu tava falando muito embolado, tá? Mas mesmo assim, tava mais divertido esses últimos 10 minutos que eu falei, quando eu tinha pausado por causa daquela música de merda, que eu devo ter pausado por algum motivo que eu não vi, na hora que eu fui mexer no celular ali pra pesquisar a música. Enfim, dito isso, eu acho que o episódio ficou aceitável até. Não vou gravar de novo, vai sair essa merda mesmo. Amanhã eu posto isso aqui e deu, tá? Vai dar 0 views, como sempre. Então foda-se, ninguém se importa. Se você quiser entrar em contato comigo aí, eu já falei no início do podcast, tem meu e-mail e o caralho, tá? Já são 10 horas da noite já, eu vou pra minha cama dormir. Tchau.